Imagine que alguém lhe conte uma história assim. Um homem encontrou uma mulher e conversaram. Será que essa história ficou interessante? Provavelmente não, não é? Mas agora imagine você ouvir algo assim. Um homem estava cansado de uma viagem longa. Depois, ele sentou-se perto de um poço, ao meio-dia, quando uma mulher chegou para tirar água. Agora parece que a cena começou a ganhar vida, não é verdade? Na realidade, nessa cena, a diferença está nos detalhes. Os detalhes, eles ajudam o público primeiro a visualizar a cena, a entender melhor o que aconteceu e lembrar mais facilmente da mensagem que foi transmitida. Então, hoje, nesse discurso, nessa palestra, nós vamos falar sobre como acrescentar detalhes num discurso. E vamos aprender isso analisando um exemplo muito interessante da Bíblia. Aquela famosa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Por exemplo, o livro de João, capítulo 4, versículos número 6, ele é bem interessante. Esse texto diz, primeiro, que nosso Senhor Jesus Cristo ele estava cansado da viagem. Estava cansado. Depois, o versículo refere que ele sentou-se junto ao poço. E um outro detalhe interessante era cerca da sexta hora, ou seja, meio-dia. Veja quantos detalhes aparecem aqui, não é? Esses detalhes ajudam, por exemplo, o leitor a imaginar o calor do dia, o cansaço de Jesus, o ambiente da conversa, mas só que há um detalhe muito mais interessante, no versículo número 8. Ali diz que os discípulos tinham saído para comprar alimento. Por que a Bíblia menciona isso? Por que a Bíblia menciona todos esses detalhes na história da conversa de Jesus e a mulher samaritana? Bom, esse pequeno detalhe, ele explica por que Jesus estava sozinho quando falou com a mulher samaritana. Sem esse detalhe, alguém talvez poderia se perguntar: bom, Jesus sempre pregava com os discípulos, ele estava sempre com eles, então onde é que os discípulos estavam? Por que naquele momento Jesus estava sozinho? Então, nós conseguimos ver aqui uma lição bem importante, né? Bons detalhes podem esclarecer a situação em causa. Bons detalhes podem dar mais transparência ao relato que está a ser considerado. Porém, os relatos, ou seja, os detalhes, eles também tornam o relato mais real. Tornam o nosso discurso mais realista. Como assim? Bom, quando nós usamos detalhes, quando nós sabemos colocar bem os detalhes num discurso, o público ele consegue entrar na cena, por assim dizer. Vamos voltar ao exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine a situação. Um judeu falando com uma samaritana ao meio-dia, perto de um poço, depois de uma viagem longa. Esses detalhes mostram algo muito importante. Jesus ele estava cansado, mas aproveitou a oportunidade para ensinar. É claro que sem esses detalhes nós não poderíamos ver a força que essa história teria nas nossas vidas. Nós não conseguiríamos entender o sacrifício que Jesus estava a fazer naquele momento. Na realidade, o mesmo acontece quando fizemos um discurso. Por exemplo, de repente, um orador sobe a tribuna e ele diz assim: devemos aproveitar as oportunidades para pregar. Bom, essa frase em si é boa, mas agora vamos ver essa mesma frase com alguns detalhes. Às vezes, estamos cansados depois de um dia de trabalho, mas surge uma oportunidade para falar da Bíblia. O que é que nós vamos fazer? O que é que você faria nesse momento?
Será que imitaria Jesus que, mesmo cansado, aproveitou a oportunidade para pregar? Agora o público pensa: não, é verdade, isso também acontece comigo, não é? Então, os detalhes, eles fazem o discurso parecer mais realista e próximo das pessoas. Na realidade, quando o orador usa bem os detalhes, quando ele faz bem esse uso, as pessoas sentem-se identificadas com o que está a ser dito. Eles dizem assim: ah, sim, eu já passei por isso. Não, é verdade, isso já aconteceu comigo. Mas há um ponto sobre detalhe que também precisamos entender. Os detalhes, eles devem ajudar as pessoas a entender a mensagem. Na realidade, quando nós usamos detalhes num discurso, existe um cuidado muito importante. Nem todo detalhe vai ajudar. Se nós acrescentarmos muitos detalhes desnecessários, o público simplesmente pode perder o foco ou até esquecer o ponto principal que se quer ser ensinado. Por isso, ao usar detalhes, devemos nos lembrar que eles devem sempre explicar melhor a situação, reforçar a mensagem e ajudar a entender o ponto principal, o princípio bíblico que quer ser destacado. Por exemplo, veja novamente o detalhe sobre os discípulos terem saído naquela hora para comprar alimento. A Bíblia, ela não acrescenta detalhes inúteis. Ela menciona apenas o necessário para completar a cena. É claro que isso é um excelente exemplo para nós. É verdade que os detalhes dão vida ao discurso, fazem com que a pessoa se identifique ao que está a ouvir, ajudam a entender melhor. Mas isso não significa que vamos usar detalhes, como se diz na gíria, torta à direita. Não, não, longe disso. Ao usarmos detalhes, queremos ter esse cuidado. E a última dica qual é? Como usar essa dica nos discursos. Bom, quando você for preparar um discurso, pergunte: que detalhes é que pode ajudar o público a visualizar melhor a situação que eu quero ensinar? Que informação vai tornar o exemplo mais claro? E outra pergunta interessante: que detalhe ajuda a entender melhor o ponto principal? Esses detalhes, queridos irmãos, podem ser o lugar, o momento, a situação da pessoa ou até o que ela estava sentindo. Mas use sempre detalhes com equilíbrio. Não aceite exagerar. Portanto, como é que nós podemos concluir a nossa palestra, o nosso discurso sobre o uso de detalhes? Bom, a Bíblia, ela é um grande exemplo de como usar detalhes de forma eficaz. No relato de Jesus e da Samaritana, um pequeno detalhe, os discípulos tinham ido comprar alimento, ajuda-nos a entender melhor a situação. Isso mostra que detalhes bem escolhidos tornam o ensino mais claro, mais atraente e mais vivo. Por isso, quando for preparar um discurso, lembre-se sempre: acrescente detalhes que ajudam a visualizar a cena, o ponto principal. Use detalhes que tornam a situação mais real, mais viva. E escolha apenas os detalhes que reforçam a mensagem principal. Assim, o seu discurso ficará mais interessante, mais claro e muito mais fácil de se lembrar.